Capítulo 9. Determinada a encarar seu belíssimo problema de frente, Lissa. Desceu a escada 2 degraus de cada vez. Correu até o quarto a tempo de flagrar Aidan saindo, ainda molhado, do banheiro, os braços levantados para secar o cabelo com a toalha, os peitorais e bíceps flexionando de um jeito que lhe deu água na boca. Ela parou. Você está. Ai, cara, Sem conseguir dizer nada, ficou em silêncio, enquanto ele crescia e endurecia à sua frente. Ele suspirou e deixou seus braços caírem. Eu tinha acabado de me livrar disso. Ela engoliu em seco, a mente invadida por imagens de como ele devia ter feito isso. A água caindo sobre ele, as mãos ensaboadas segurando aquela extensão pulsante, subindo e descendo em um ritmo primitivo até ele jorrar sua luxúria. Ela sabia como aquele pau era delicioso de pegar em suas mãos, como era grosso e duro quando estava ereto. Merda, ele já era bonito antes mesmo da ereção. Quantos homens podiam afirmar algo assim? Ele tem uma sarda no quadril direito. O olhar dela se dirigiu para lá e Lissa ficou boquiaberta ao encontrar a marquinha marrom. Então se controlou. Ela podia ter reparado nisso durante a ducha. Lembrar desse detalhe não significava nada. Não se preocupe, a voz dele, baixa e rouca, interrompeu suas divagações. Sobrou muito mais para você. Deus, ela adorava a maneira de ele falar, como era franco sobre sua sexualidade e seu desejo por ela. Será que ele a abordará assim antes? Em uma danceteria talvez, quando ela era mais jovem. Ela tinha sido meio louca na época da faculdade, flanando pelos dias de aula e festejando à noite. Imaginou a cena, ela vestida em um shorts e uma blusa frente única, reclinada sobre o balcão do bar, gritando que bebida queria para o bartender para que ele conseguisse ouvi-la por cima da música. E então sentiria as mãos de Aidan em seus quadris, a ereção dele contra suas costas, a boca pressionando sua garganta como ele fizera na cozinha, antes que ele a levasse embora. Teria sido assim que acontecerá? Ela tentou com todas as forças se lembrar. Contudo, seu corpo se recordava do dele, ainda que sua mente não. Ele foi até ela com graça silenciosa, um braço circundando sua cintura, a outra mão se enfiando em seu cabelo molhado, inclinando a cabeça dela para encaixar melhor seus lábios nos dele. Ele invadiu sua boca com lambidas profundas e exuberantes, fazendo-a estremecer e se agarrar àquelas costas molhadas. No que você está pensando quando me olha desse jeito? Indagou ele, a voz recendente a pecado. Ela não estava pensando em nada. Ele tinha queimado seus circuitos com aquele beijo. A cena era muito pesada? Ele trouxe os quadris dela para junto dos seus, certificando-se de que ela sentisse cada centímetro quente e pulsante dele. Sua mão grande se encaixou na nuca de Lissa, sua boca aproximou-se do ouvido dela. Eu já estava fodendo você? Ou estava prestes a começar? Aidan, gemeu ela, atormentada por seu próprio corpo traidor e a sedução crua e quente dele. É tão bom entre nós dois. Não consigo parar de pensar nisso. Com os olhos fechados com força, ela massageou com as pontas dos dedos os músculos rijos das costas dele. O melhor, confirmou ele rouco. Ela sentiu. Foi por isso que você veio? Para ver se era tão bom quanto você se lembrava? Isso é só uma noite casual ou algo assim? Vai haver outras vezes? Ou foi só esta noite? A ideia de ele a deixar já a deixava com o peito apertado de angústia. Ele encaixou a cabeça dela no espaço entre seu pescoço e seu ombro. Não e não. Você tem tempo para conversar? Suspirando, ela balançou a cabeça. Tenho que ir trabalhar. Já estou atrasada. Posso ir com você? Por um momento ela parou. O que ela devia fazer? Precisava de alguma distância dele para poder pensar, talvez até investigar um pouco. Ligar para amigos antigos. Ver se alguém se lembrava de Aidan. Seria melhor se eu fosse sozinha. Vou estar ocupada e tenho certeza de que você tem coisas a fazer enquanto está aqui na cidade. Há algumas coisas que você precisa saber. Você não namora sério, não está procurando uma namorada, não quer compromisso. Só sexo. Por favor, Lissa. A força do déjà vu foi impressionante. E dolorosa. Uma noite casual. Era isso que havia acontecido entre eles. Isso era tudo que Aidan queria. Ele se abaixou. Não me exclua. Ouça o que eu tenho a lhe dizer. Ela olhou para ele, viu o breve lampejo de saudade que ele rapidamente escondeu com um meio sorriso e soube que não tinha nenhuma chance. Certo. Vá se vestir e merda. Você não tem nada para vestir. Lissa franziu o nariz. Alguma ideia de que horas a companhia aérea vai entregar suas coisas?
Depois ela pensou na situação de ambos e seus olhos se estreitaram, cheios de suspeita. Como você sabia onde eu moro? Você me disse, respondeu ele, suas mãos afagando as costas dela. Você devia ter ligado antes de vir aqui. Ele esfregou seu nariz contra o dela, roçando todo o seu corpo nela. Eu sei. Por quanto tempo planeja ficar? Não pensei nisso a longo prazo, murmurou ele, sua boca passando sobre a dela de um lado para o outro. Ela suspirou, cansada demais para lutar contra a impressão de que seu lugar era ali, nos braços dele. Temos que ir. Vou chegar tão atrasada. Aidan assentiu, afastando-se para recuperar o moletom do lugar em que o jogará, sobre a cama desfeita. Ele vestiu a calça, depois calçou um par de botas de combate que se fechou automaticamente com um toque dos dedos. Quando ele ficou em pé, ela cruzou os braços e balançou a cabeça. Belas botas, mas você não pode sair assim. Por que não? Perguntou ele, arqueando a sobrancelha. Está frio lá fora. Eu vou ficar bem. Ele já estava bem, com seu tórax delicioso à mostra para o mundo inteiro. Uma grossa mecha de cabelo escuro pendia sobre sua testa, chamando atenção para aqueles lindos olhos e os lábios sensuais. Se saíssem com ele daquele jeito, seriam atacados por uma multidão de mulheres apaixonadas. Ela espremeu os lábios. Não vou sair com você desse jeito. Aidan franziu a testa. O que você quer que eu faça? Então ele arregalou os olhos e cruzou os braços, imitando a pose dela. Esse é o seu jeito de dizer que não quer que eu vá com você? Não. Bem, sim, ela jogou as mãos para o alto. Talvez eu possa voltar na hora do almoço com algo para você vestir, que tal? Aí você pode passar o resto do dia comigo. Lembra-se do que conversamos? Indagou ele, sombrio. Você pode se abrir comigo. Eu farei o mesmo com você. Soltando uma risada, Lisa disse. Engraçado como isso acabou significando que você sabe tudo sobre mim e eu não sei porra nenhuma sobre você. Eu estou pronto para conversar quando você quiser. Agora mesmo, se for o caso. É você quem precisa me encaixar na sua agenda. Foi você quem apareceu aqui sem convite e nem uma ligação para avisar sobre a visita. Aidan abriu a boca para responder, mas acabou só soltando o ar, exasperado. Quer me dizer por que estamos brigando? Não estamos. Lisa se interrompeu quando viu erguendo a sobrancelha de novo. Deu de ombros, sem graça. Eu tenho problemas com você sendo visto seminu, está bem? Ele piscou. Então um sorriso lento e pecaminoso se espalhou por seu rosto. Sentindo-se possessiva, coisa linda? Perguntou ele com riso na voz. Não, mentiu ela, dando-lhe as costas e indo rapidamente para a porta. Tenho que ir, estarei de volta mais ou menos. Ele a pegou com ambos os braços no meio do corpo, levantou-a do chão e a carregou para fora. Eles desceram a escada, Aidan rindo o caminho todo. O que você está fazendo? Perguntou ela na voz mais severa que conseguiu, enquanto sorria feito uma idiota. Ele era um bruto enorme e musculoso com um sorriso adorável e arrogância demais para seu próprio bem. Ela gostava dele. Bastante. Indo com você. Posso vestir um dos aventais de laboratório do Mike, se isso faz você se sentir melhor. Ela enrijeceu. Sabe o que mais? A quantidade impressionante de informação que você tem sobre mim está me assustando. Tenho certeza de que está. Ele a soltou em frente ao balcão da cozinha. Pegue suas coisas. Ela apanhou a bolsa e as chaves. E aqueles 2 livros ali. Então, sobre esses livros. O que diabos são eles, Aidan, e por que estão na minha casa? Eles são o dever de casa para me manter ocupado. Ela conteve uma resposta mal educada e se pegou lutando para continuar brava, o que não era nada fácil, visto que estava sendo carregada de um lado para o outro como um saco de batatas. O fato de Aidan estar mordiscando seu pescoço também não ajudava muito. Pare com isso. Olhe para onde está indo. Ele não precisava daquela censura. Movendo-se com precisão, segurando-a com um braço enquanto, com o outro, desligava a cafeteira e apagava as luzes, ele abriu a porta para a garagem. Vamos fechar a capota, resmungou ela, sentando-se no banco do motorista, imaginando ambos parados em algum farol vermelho e os olhares que Aidan incitaria. Você está sendo boba. Ele segurou a mão dela, impedindo-a de fechar o teto automático. A boca de Aidan estava a um fio de cabelo da dela. Ele parou ali, prendendo-a, fazendo-a esperar. Ela poderia se inclinar um pouquinho de nada adiante e pressionar seus lábios nos dele, mas sua necessidade por respostas e sua inquietação crescente foram fortes o bastante para reprimi-la.
Aidan disfarçou sua frustração enquanto Lisa se continha umedecendo os lábios com a língua, mas sem fazer nenhuma menção de cruzar a distância entre os dois. Ele pegou o cinto de segurança, puxou-o sobre o torso dela e o fechou. Depois deu-lhe um rápido beijo nos lábios, deu a volta pela frente do carro e sentou-se no banco do passageiro. Ela esperou por um instante, olhando para ele com aqueles olhos escuros que diziam tudo o que ela estava pensando. Era uma das várias coisas que ele adorava nela, a ausência de disfarces. Com ela ele podia apenas ser ele mesmo. Não havia máscaras a usar, nenhuma rigidez a manter. O alívio daquilo era como um suspiro profundo depois de segurar o fôlego por um longo tempo, mas a cautela recente que sentia nela deixava seu corpo tenso. Precisando segurá-la junto a si, Aidan estendeu a mão e entrelaçou seus dedos aos dela. Você é um problema com P maiúsculo, murmurou ela, suspirando. Espere até eu te colocar na cama de novo. Ele sentiu nos dedos entrelaçados o tremor que a percorreu. A doce Lisa de sorriso aberto tinha os seus segredos, como sua vontade secreta de ser cavalgada com força até a exaustão. Cogitou se algum outro homem dedicara seu tempo a aprender isso a respeito dela. Ele teria chegado a essa conclusão mesmo sem acesso a seus pensamentos durante os sonhos. Estava, contudo, agradecido por não ter de esperar para descobrir. O laço mais forte entre eles era o desejo do qual o corpo dela se recordava. Aidan não permitiria que ela se esquecesse. Enquanto isso, eles tinham de atravessar o dia, o que estava funcionando contra ele a cada passo que davam. Mas ele iria ficar sozinho com Lisa e iria contar tudo, assim que ela parasse por tempo suficiente para ouvir. Aidan precisava que sua explicação fosse clara e crível. Inclinou sua cabeça sobre o descanso do banco e fechou os olhos, absorvendo a sensação do ar matutino que passava sobre ele. Estava um tanto frio, como ela alertara, mas o calor que ele sentia por dentro em virtude das repetidas espiadas cobiçosas de Lisa o mantinha confortável. Sob sua mão esquerda, sentia os livros que trouxera do crepúsculo. Esperava que eles tivessem as respostas de que necessitava para manter Lisa a salvo. Alguma coisa, qualquer coisa que pudesse provar, sem sombra de dúvidas, que não existia uma chave. Ou se os anciões estavam corretos sobre sua existência, que ela não era Lisa. Aidan amaldiçoou o fato de não ter prestado mais atenção nas aulas de história, mas ele era jovem e imprudente. Pronto para lutar e foder até se cansar. Não tinha sido maduro o bastante para considerar todas as facetas de seu futuro. Ele certamente não imaginara que algum dia encontraria alguém que o lembraria de que existem necessidades mais profundas do que as carnais. Lisa se manteve em silêncio, fazendo-o desejar que ainda pudesse ler seus pensamentos como conseguia fazer no crepúsculo. A mente consciente dela estava compreensivelmente confusa, mas seu subconsciente se lembrava dele. Aidan podia apenas torcer para que isso bastasse como suporte para ambos durante suas explicações. Ele pareceria um maluco. Converse comigo, disse ele em voz baixa, alto o suficiente apenas para ser ouvido sobre o barulho do vento. Por que não conversa você? Disparou ela. Diga-me como sabe tanto a meu respeito. Ele suspirou. Então era nisso que ela estava pensando. Por onde começar? Explicando que era um alienígena? Ou começaria dizendo que ela seria a destruição profetizada para os dois mundos? De qualquer jeito, ela precisava compreender quem ele era e o que ele estava fazendo, antes que o bom senso sobrepujasse seus instintos e fizesse com que ela o expulsasse de sua vida. Ele não queria sequestrá-la ou forçá-la a fazer nada contra sua vontade, mas faria isso se fosse obrigado para salvar a vida dela. O conversível parou abruptamente, interrompendo aquele curso de ideias. Erguendo a cabeça e abrindo os olhos, Aidan viu a porta dos fundos da clínica a apenas alguns metros de distância. Quando Lisa desceu do carro, ele se inclinou e segurou o pulso dela. Você consegue sair um pouco mais cedo? Ela pressionou os lábios por um momento e depois assentiu. Vou tentar. Ei! O que está acontecendo? Gritou uma voz. Aidan manteve seu olhar na mulher de seus sonhos enquanto culpa e confusão nublavam as feições dela. Merda, ofegou ela. É o Chad. Lisa olhou para o sonho erótico semi-nu sentado no banco do passageiro e disse a si mesma, acorde, acorde, acorde. Aquilo era um pesadelo de olhos abertos. Como raios ia explicar isso, quando ela mesma não entendia o que estava acontecendo? Ela estava com o cabelo úmido. Aidan também, e ainda por cima, estava sem camisa. Eles pareciam culpados de tudo o que haviam feito. Odeio interromper, mas a senhora Yamamoto está começando a ficar nervosa.
O som da voz de Stacey vindo da porta dos fundos foi um alívio tão grande que Lisa decidiu na mesma hora lhe dar um aumento. Ela e sua gata estão esperando há quase 20 minutos. Já estou entrando, agora mesmo, respirando fundo em busca de coragem. Lisa se soltou da mão de Aidan e encarou Chad. O que está havendo aqui? Perguntou ele, olhando sobre o ombro dela e depois mais para cima, quando a porta do passageiro se abriu e fechou. Chad, este é Aidan. Ele é amigo da minha mãe. Ela ajustou sua posição para poder olhar para os dois homens ao mesmo tempo, fazendo uma careta ao notar a postura agressiva de ambos. Aidan, este é Chad. Oi, Chad estendeu a mão. Sou o namorado de Lisa. Prazer em conhecê-lo. A pressão sobre o maxilar de Aidan foi audível, mas ele reciprocou o gesto. Quando Chad retirou sua mão, ele a flexionou algumas vezes, e Lisa pôde imaginar o quanto o aperto de Aidan tinha sido esmagador. Bem, ela pigarreou nervosamente e pegou sua bolsa. Tenho que ir trabalhar. Chad, você queria alguma coisa? O olhar dele se concentrou no rosto dela. Eu estava pela vizinhança e quis ver se você estava livre para o almoço. Ela concordou veementemente com um gesto da cabeça. Sim, sim. Há 1 hora, pode ser? Preciso atender os atrasados antes de poder sair. Sim, Chad olhou para Aidan outra vez. Vejo você a 1. Então ele se abaixou e a beijou. Na boca. Com uma leve passada de língua sobre os lábios dela só para garantir. Lisa não conseguiu olhar para Aidan enquanto Chad voltava para seu jipe. Como uma covarde, ela bateu a porta do carro, acionou o alarme e quase correu até o lugar onde Stacey a esperava de olhos arregalados. Puta merda! Sibilou Stacey quando Lisa passou por ela. Você está totalmente fodida. Reparou, é? Incapaz de resistir, Lisa olhou para trás e viu Aidan vindo atrás dela, seus passos largos e comedidos, quase em perseguição. Um caçador seguindo a caça. Quando ela notou as narinas infladas e os olhos abrasadores, sabia que se deixasse que ele a alcançasse, estaria muito encrencada. Em que sala está a senhora Yamamoto? Indagou rapidamente. Sala de exame 2, Stacey assoviou, o olhar cravado e cheio de uma apreciação totalmente feminina que fez Lisa ranger os dentes. Você viu o abdômen desse cara? É o pecado personificado. Uma delícia. Droga. Pegue um avental de laboratório para ele. E me traga um também. Ela foi diretamente para a sala de exame 2, a bolsa e as chaves ainda na mão, e começou a trabalhar. Às vezes, a evasão tinha lá suas vantagens. Lisa levou até 15 para 1 da tarde para terminar com seus clientes. Das primeiras vezes que fora forçada a passar em frente a seu escritório, Aidan estivera esperando, as pernas separadas, os braços cruzados e uma expressão intimidante no rosto. Ela tentará parecer calma e tranquila, mas não conseguia se esquecer de que ele estava sem cueca por baixo daquela calça de moletom. Pensar nisso fazia coisas estranhas ao sistema nervoso dela. Mais tarde, ele estava sentado à mesa, estudando aqueles livros com atenção. E agora que ela precisava se arrumar para o almoço com Chad, a porta estava trancada. Durante toda a manhã, ela debatera o que deveria fazer sobre seu problema e finalmente tinha chegado a uma conclusão na qual tinha um pouco de confiança. A despeito do que tinha acontecido com Aidan, Chad não era o homem certo para ela. Ela sempre soubera disso, só não queria admitir. A separação era a resposta mais óbvia, mas Lisa sentia uma culpa esmagadora. Em um mundo perfeito, ela teria terminado tudo com Chad antes de ficar com Aidan, mas a vida não é perfeita, e ela teria de consertar as coisas da melhor forma possível. Torcia para que pudessem permanecer amigos. Mas ela ainda não tinha decidido o que fazer com Aidan. Tudo o que sabia era que cada vez que o via, seu coração disparava. Mesmo com aquela expressão rabugenta e brava, ele ainda a deixava maluca no melhor sentido. Então ela cuidaria das coisas com Chad, fecharia o dia de trabalho e depois escutaria o que Aidan tinha a lhe dizer. Esperava muito que isso preenchesse os vazios em sua memória, acabando com todas as dúvidas que ainda possuía. Resolvida, Lisa pegou a maçaneta da porta de seu escritório e sua velocidade a levou até o meio da sala antes que ela percebesse que o local estava deserto. Ah, meu Deus, será que ele foi embora? Com o coração aos saltos, ela se virou para gritar por Stacey. E encontrou Aidan apoiado casualmente contra a porta. O avental estava pendurado no gancho ao lado dele, deixando-o outra vez despido da cintura para cima.
O olhar dela subiu até encontrar o dele, no qual percebeu um brilho que lhe disse que Aidan sabia muito bem o que a visão de seu peito não faria com ela. Deus do céu! Gritou ela, a mão subindo até o peito. Você quase me mata do coração. O que está fazendo se escondendo atrás da porta? Eu não estava me escondendo. Estava prestes a sair em sua caça quando você entrou. Mal consegui sair do caminho a tempo. Ah, ela cruzou a pouca distância até sua escrivaninha, uma imitação de um modelo antigo, e apoiou seu traseiro ali. Chad vai estar aqui em alguns minutos. Eu sei, ele atravessou a sala com um andar sedutor que a fez salivar. Não era nada tão óbvio como um desfile. Era simplesmente predatório e carregado de sexualidade. Pousando suas mãos de cada lado dos quadris dela, Aidan a cercou, prendendo-a à mesa, e beijou-lhe o pescoço. Vou sentir saudade. Sob as palmas de suas mãos, ela sentiu pele sedosa e quente esticando-se sobre músculos rijos em movimento e derreteu por dentro. Tentou conter um gemido quando os dentes dele se fecharam sobre seu lóbulo. Diga que eu não tenho motivos para sentir ciúmes, exigiu ele com voz áspera. Inclinando-se para trás, Lisa encontrou o olhar dele. Estava impassível, exceto por um músculo com tique em seu maxilar. Não há motivos, asseverou ela suavemente, apreciando-o ainda mais por sua honestidade sobre seus sentimentos. Ele a puxou para junto dele de modo que seu corpo grande e endurecido ficasse literalmente em volta do dela, suas mãos largas envolvendo-a com doçura. Ela sabia o quanto Aidan era forte, e mesmo assim, ele a segurava com tal ternura. Aidan, sussurrou Lisa, as narinas se enchendo com o cheiro dele. Não havia outro odor no mundo como o dele. Era exótico, picante. Estrangeiro. Ela o amava, ansiava por ele. Eu não vou ficar longe por muito tempo. 1 minuto é tempo demais. A voz dele era sombria como o pecado, seu sotaque pesado e delicioso, uma carícia vocal. Então Aidan a beijou com paixão brutalmente contida, sua língua deslizando contra a dela com experiência, relembrando-a como tudo era fantástico com ele. O melhor. Um grunhido rouco e ansioso vibrou no peito de Aidan enquanto ela se derretia junto dele. Apenas com um beijo. Ela o abraçou com toda a sua força. Havia tanto que ela queria dizer, perguntar, saber, mas não tinha tempo, e ela odiava este fato. Sobre os ombros dele pôde ver o relógio. Faltavam 5 minutos para 1. Preciso ir. Ela pressionou o rosto contra o ombro dele, sentindo-se culpada. Aidan não sabia o que fazer com sua vontade de pegar Lisa e sumir com ela. Uma batida soou na porta ao mesmo tempo em que Lisa ficou em pé. Sim? Perguntou ela, a voz rouca. Chad chegou, a voz de Stacey era mais séria que Aidan tinha ouvido dela durante o dia todo. Lisa respirou fundo. Como é que eu posso explicar para ele? Perguntou ela lamentosamente, se nem eu mesma entendo direito o que está acontecendo. Ele a segurou pelo queixo, forçando seus olhos a encontrarem os dele. O peito de Aidan doeu ao vê-la. Estava pálida, os olhos escuros atormentados, seu lábio inferior preso entre os dentes. Diga a ele a verdade. Um antigo amor apareceu e você tem que reavaliar tudo. Ela concordou, mas parecia tão envergonhada que o deixou ansioso. A mão dela pousou sobre o ombro de Aidan, que fechou os olhos um instante pelo prazer do toque dela. Ela então se mexeu, os dedos correndo pelos cabelos dele. Você está bem? Perguntou Lisa, a voz cheia de preocupação. Aidan assentiu. Dentro dele algo vibrava, fazendo seu estômago se contrair de nervosismo. Odeio isso. Não quero que você vá. Você é incrivelmente possessivo para um cara que saiu da minha vida em algum ponto, comentou ela secamente. Ele ficou imóvel, expressando a verdade de suas palavras na firmeza do olhar. Eu procurei por você a minha vida toda. Todos esses anos, ele não soube o que estava perdendo. Tinha procurado por respostas em uma tentativa de acalmar sua inquietação e ainda as queria. No entanto, o que ele buscará era isto, Lisa e a conexão que sentia com ela. Ela balançou a cabeça, seus lábios luxuriantes apertados. Você diz as coisas mais melosas, mas nunca soa brega vindo de você. Podia dar aulas de como fazer as piores cantadas da história funcionarem. Pegando sua bolsa, Lisa colocou as chaves do carro e algum dinheiro sobre a mesa. Vá comprar algumas roupas. Eu não ando com muito dinheiro, sou mais de usar o cartão de débito, mas acho que aí tenho bastante para uma calça jeans, camisetas e cuecas. Fale com a Stacey, ela vai te dizer aonde ir. Aidan a segurou pelo pulso antes que ela se virasse. Ela ergueu os olhos até os dele. Ficaram assim,
olhando um para o outro, enquanto as dúvidas e a confusão preenchiam o ar ao redor deles. Tenho que ir, disse ela finalmente. Ele a pegou então, as mãos se fechando no cabelo dela, forçando sua cabeça para trás, sua boca tomando a dela. Tomando-a por completo, sua língua deslizando profundamente, arremetendo, bebendo o sabor de Lisa, deixando o dele em seu lugar. As mãos dela se fecharam convulsivamente nas costas dele, seus joelhos fraquejaram, o corpo se afundando sob o peso de seu desejo. Foi só quando ela estava gemendo em sua boca que ele a soltou. As narinas dele se inflaram. Volte rápido, ou eu vou caçar você. E você não vai gostar do que acontecerá se eu tiver que fazer isso. Ela engoliu em seco e assentiu, recuando devagar, atordoada. Quando a porta se fechou com um clique final atrás dela, Lisa soltou o ar que vinha prendendo. Não tinha como negar, estava completamente apaixonada. Mas ainda tinha que lidar com Chad. Merda. A última vez que se sentirá tão dividida foi quando fizera Jenna-Lee chorar na faculdade por causa de um comentário irrefletido. Chad merecia alguém que fosse realmente louca por ele. Essa noção era a única coisa que a impedia de se odiar por completo. Lisa ergueu a cabeça e desceu pelo corredor até a porta dos fundos da clínica. Ela podia fazer isso. Podia sim. Foi quando ela saiu, viu o belo homem apoiado contra seu jipe e começou a chorar. Não que ela se arrependesse do que fizera com Aidan na noite anterior, porque isso não era verdade, mas podia ter lidado muito melhor com a situação. Acrescente-se a isso os eventos das últimas 20 horas, mais ou menos, e seus sentimentos impressionantes por Aidan, e ela se via reduzida a uma catástrofe emocional. Ei, disse Chad suavemente, vindo até ela e abraçando-a. Não é o fim do mundo. Sou um adulto. Eu aguento. Lisa se apoiou nele, grata por se ver livre da culpa. Depois de anos esperando pelo cara certo, ela de algum jeito tinha acabado com dois ao mesmo tempo. Ela estava abrindo mão de um deles. Rezava muito para não perder o outro.